Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Você que não me segue, me siga lá no Instagram. É muito importante que você me siga para acompanhar aqui o nosso trabalho. Marcelo Kim _. E você já sabe, falo sempre que você tem que se inscrever no canal. É muito importante mesmo para o bom entendimento do YouTube. Faça isso. Hoje eu mudo aqui, nossos trabalhos estão muito fortes, que vocês sabem que a gente... Todas as segundas-feiras aqui a gente faz nosso programa Os Três Carecas. Falamos do Tour de France, todas as etapas lá, do nosso amigo Pogacar, o doping na madrugada e tudo que nós falamos aqui, até o Dr. Solera que esteve aqui, especialista em doping, também falamos sobre este caso. Eu estou com um menino aqui que entende muito de endurance, quase ninguém conhece. Marcelão, obrigado. Imagina. Obrigado pela visita. Visita que saiu nesse bate-papo, né, cara? Coitado, o cara chegou aqui, eu já tranco a porta, fala, vai, liga a câmera. Imagina, eu já estava devendo essa visita. É verdade, já tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo em outras vezes, todo mundo conhece. E a gente adora falar sobre nutrição, sobre suplementação, sobre o mercado de saúde. O Marcelo está muito envolvido, né? Com isso desde sempre, prestando serviço ou para as empresas, ou em cima do palco, enfim, tudo que ele faz dentro da área da saúde. Marcelo, tudo beleza? Tudo em paz. Eu tô, só um parênteses aqui, eu tava olhando essa parede aqui e eu lembrei, talvez 5 anos atrás. É verdade, sempre o Marcelo tem essa história comigo, é verdade. E o Kim, uma vez, você tava fazendo a reforma da loja e você falou pra mim essa assim... você não sabe, Andy. O Kim falou assim, Marcelo, eu tô pensando em fazer a história do podcast, a história do podcast. Assim, isso tem 5 anos, né? Marcelo. Isso, e falou, o que tu acha, né? Olha só onde que eu tô fazendo. A gente subiu a escada de uma porta ali atrás do auditório. Aí tu olhou assim e falou assim, o que tu acha nessa parede? Eu ponho preto ou eu ponho verde? Eu mostrei pra ele, é verdade. Aí eu falei assim, fala a verdade. Falei assim, vamos colocar um verde, né? Vamos dar vida nessa sala, acho que o preto vai fechar muito e tal, não sei o que. Eu mostrei pro Marcelo uma opção toda black, assim, mais serião, assim, que era legal também. Não, super. Era legal. Aí o Marcelo votou. A gente tava num iniciozinho. Muito. Na verdade, eu não estava pronto ainda, né? E aí você estava finalizando, assim, tava faltando esse contexto da decoração. Eu falei, pouquinho, eu acho que o verde comunica mais, assim, dá mais leveza e tal, né? E você vê, 5 anos passou que nem Imagina. Um meteoro. Imagina. Então, né? Eu cheguei aqui, olhei pra essa parede aqui. Foi essa aqui que eu escolhi. Eu me lembrei dessa história. Muito bom, muito Casa bom. Cor, Marcelo, Casa Cor. Já tem outra profissão se não der certo, né? Enfim. Marcelão, quando a gente fala, por exemplo, numa mesa de amigos, de um restaurante aí, de final de semana, a gente fala bastante sobre endurance. E não é diferente aqui na loja, nos congressos. E o entendimento de endurance que a gente vem falando mudou muito, né? Atomizou muito, capilarizou muito, né? Mas tem muita coisa para ser observada com mais atenção. 40% da população brasileira faz algum tipo de atividade física. Claro que falta mais, etc e tal. Mas o endurance específico, indo para esse nicho, como está na tua visão, especialmente para te dar um tempero, está acontecendo a problemática da tal da morte súbita, né? Já há algum tempo, não é de agora, já há uns 8 anos para cá, mas está demais. Tá demais. Como é que você vê a saúde das pessoas que querem praticar atividade física? E eu tenho dito aqui, né? Não é só colocar um tênis e sair correndo, não. Pois é. E aí? Bom, vamos lá. De fato, no contexto, né? Posso colocar no contexto acadêmico e no contexto prático de consultório, né? Eu acho que o Endurance ganhou muita força nos últimos anos. Talvez aí nos últimos, para ser preciso mesmo, nos últimos 2 anos que a gente deu né, esse boom onde a gente começa a perceber né, as pessoas migrando brutalmente para os esportes de uma maneira geral, de endurance. No fim das contas a gente vê, claro, o ciclismo, a corrida de rua, o triatlon e tudo mais. Então é isso. No contexto acadêmico, o movimento do endurance, na verdade, ele é muito antigo, né? Se a gente parar para pensar, os estudos com nutrição esportiva são todos correlacionados justamente com esportes de endurance, na sua grande maioria. Então a gente tem uma contextualização de conteúdo científico muito grande
por essa comunidade científica e que, de fato, continua pesquisando, tentar encontrar novos horizontes, novas perspectivas, né, quebrar algumas barreiras e tudo mais. Então a gente tem esse cenário, né, o cenário acadêmico e o cenário prático. Nessa do cenário prático, como você colocou assim, poxa, não é só colocar um tênis e correr. O que a gente precisa entender é que o Endurance é altamente inclusivo, né? O que a gente percebe? A partir do momento que ele é muito palpável, ele é muito simples e muito palpável. Simples dessa perspectiva de como a pessoa pode começar. E o resultado deixa de ser uma perspectiva meramente estética e você olha para outras métricas, outros parâmetros dentro de um contexto de comunidade, que é o que a gente observa no Endurance. Então isso faz com que seja muito próximo da realidade do indivíduo. E aí eu quero deixar muito claro assim, eu não estou aqui pesando medidas quando a gente fala, por exemplo, do bodybuilder, né? Quando a gente fala, poxa, e a gente até deve muito a isso, porque a nutrição esportiva começou lá com a história do bodybuilder do passado deixou coisas boas para nós. Sim, né? Assim, essa visão para a nutrição esportiva, entender o contexto nutricional, na composição corporal e tudo mais. No entanto, quando a gente olha isso na prática, muitas vezes aquilo que é almejado é muito distante da realidade do praticante de atividade física. Então, cria-se um abismo. E quando a gente olha no Endurance e fala, cara, eu quero sair para correr. Cara, eu posso correr. E eu posso participar de provas. Né? Eu posso estar numa prova que tem um super maratonista lá no pelotão de frente, né? Enfim, numa maratona, for numa corrida, e eu tô aqui nessa mesma prova. Então, eu acho que nessa perspectiva a pessoa traz essa realidade muito próxima. Então, o Endurance, ele ganhou essa parte, eu entendo, dessa notoriedade atual, por essa... Portas abertas. Capacidade de ser altamente inclusivo e muito próximo da realidade das pessoas. E aí, claro, dentro desse contexto, mais pessoas se exercitando. Teoricamente, nesse contexto do Endurance. Que bom. E o grande problema que eu vejo, que é assim, quando você falou assim, que casos de morte súbita e tudo mais, claro que a gente tem dados estatísticos ao longo da história, enfim, isso sempre aconteceu, né? Claro que a gente agora tem uma mídia que ela... leva mais informação e a gente tem mais pessoas se incluindo dentro desse contexto. Agora, o que eu vejo de problema nisso tudo é que assim, todo esporte você tem que passar por processos, né? É a jornada de cada esporte. É a jornada de cada esporte. E o que eu vejo hoje no Endurance, que me preocupa e que talvez seja uma das coisas que eu vejo como um problema, é que o cara começa a se envolver no Endurance e ele já quer, no momento seguinte, entrar num grande desafio. Então, assim, ele já quer começar a treinar. Não, eu vou fazer um 70.3 daqui 3 meses. Exato. Não, ano que vem eu vou fazer um full. Cara, você vai nadar 3.900, você vai pedalar 180, você vai correr 42. E já fiz a tatuagem, tá? Ainda tem isso. Você tem certeza? Você tem noção do que você está falando? Então, cara, você já corre? Não, agora que eu vou... Aí o cara, vou comprar uma bike. Então, assim... Aí vem lesão, vem toda aquela... E se você pegar o conceito do esporte, vamos entender nas bases do esporte, vamos pegar da história de cada esporte, o sujeito começa ali num cenário recreativo, né, num cenário no qual ele vai gradativamente ganhando performance, chega no momento que ele se identifica como um sujeito que de fato performa, e aí você vai tendo os estágios daquela modalidade. Então quando a gente fala, por exemplo, no triatlo, você fala assim, poxa, o sujeito vai começar de repente ali no fast, depois no sprint, depois vai para um olímpico, depois 70.3, depois vai para o full, que a gente observa é um processo, né? Escalando, né? Escalando. E o que a gente vê, a pessoa começa e já quer submeter o corpo a um grande desafio a curto prazo, sem ter o que a gente chama de talvez de lastro de treinamento. Então, isso para mim é uma preocupação. Eu acho muito legal ver todo mundo se movimentando, se exercitando, tentando por esse motivo, se engajar na atividade física, entender isso como atividade física como parte inerente, da mesma forma que a gente tem uma preocupação de escovar os dentes 3 vezes ao dia, todos os dias. O rito. Eu preciso me exercitar com um conceito de higienização corporal e tudo mais, mas há sim de se ter
cuidados, né? Então, sem sombra de dúvida, olhar o contexto nutricional, que é o que a gente conversa aqui, mais o contexto médico, avaliação cardíaca, enfim, né? Olhar o teu contexto clínico, né? Para que de fato você possa, então, passar por esse processo que a gente está discutindo aqui sem maior susto. Então, eu acho que é conscientização. É conscientização. É um processo de expansão de consciência e conscientização. Agora, se vocês não sabem, eu estou no varejo já há quase 40 anos e a Qualit, aqui em São Paulo, sempre foi conhecida por ter tudo de endurance, uma grande variedade, a gente sempre teve essa fama, eu sempre gostei, muito bem. E o que eu vejo, queria saber a opinião do Marcelo, o que eu vejo dentro dos profissionais, que nem eu falei para vocês, né? A nutrição, pessoal, tem 250 mil nutricionistas com 34 especialidades. A medicina tem 650 mil médicos com 55 especialidades. Só para vocês saberem. Mas, na parte de endurance, isso que eu quero me referir. Na parte de endurance e o entendimento que o Marcelo acabou de falar, de todo esse olhar para o praticante de atividades de endurance, quer seja a corrida de montanha, 5K, enfim, o que for. Eu noto nos congressos, e mesmo aqui nos eventos da Qualit, uma deficiência muito grande dos profissionais da nutrição na orientação de quem pratica isso. Perfeito. Tanto do recovery, ou eu tenho colegas nutris, a maioria dos meus amigos são médicos e nutris, sempre falo isso, que me chamam numa boa, falam, Kim, eu não tenho a manha. Legal. E eu queria que você desse, assim, claro, é uma saia justa aqui pro Marcelo, porque, porra, né, ele tá nos palcos dando aula, ele presta serviço para todo mundo, então ele é um cara que tem todo o termômetro ali das coisas, mas a minha crítica não é uma crítica, o meu comentário em relação ao esporte que cresce tanto, a venda de bike, enfim, tudo isso que a gente estava falando, agora estou falando dos profissionais que cuidam desses praticantes. Legal. Qual é o teu olhar? Bacana. Bom, primeiro, enfim, se olhar nesse contexto acadêmico, de docência, de ensino, eu vejo nas minhas aulas, nos meus cursos, eu direciono 100% hoje para o Endurance, e eu vejo cada vez mais os profissionais querendo aprender. Então isso é um ponto positivo. A partir do momento que você abre um curso, uma mentoria extremamente nichado... E tem demanda? Tem demanda. Né? Isso Ótimo. no orgânico, tá? Eu vou dizer para você assim, sem forçar uma escala, simplesmente como orgânico. Você vê latente essa vontade que os profissionais hoje têm, que não tinha no passado. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo, e a gente vai chegar nesse contexto porque talvez isso. E hoje, essa deficiência por se passar tantos anos não olhando para esses esportes, e agora com esse boom, esses profissionais estão buscando. Então a gente tem hoje uma linha de profissionais, uma gama de profissionais que de fato estão querendo se aprofundar no Endurance. E isso é muito bom. Agora, pensa, poxa, se o Endurance está há tantos anos no ar na área acadêmica, por que só agora, né, esse boom? Por quê? Porque eu acho que legal esse. O Endurance está há muitos anos, né, décadas. E por que só deu um boom agora? De uma perspectiva clínica? Porque as pessoas se engajaram. É verdade. Então, o que eu estou vendo? Né? Eu vou aqui, não me interprete mal, mas assim, quando eu fui estudar Endurance, era por um interesse meu pessoal, a princípio, e acadêmico, né? E assim, por quê? Porque me chamou os olhos entender os conceitos em meio ao Endurance. Maravilha. Independentemente do lado comercial, né? Da necessidade de atender um determinado público. Por que está tendo boom? Mesmo tendo tanto conhecimento ao longo de décadas? Porque começou a ser necessário entender esse público que agora está praticando. Eu vou perder esse paciente. E eu quero lidar com esse paciente que, por mais poliesculhambado que ele seja, eu brinco, é uma frase até do... Eu gostei, vou roubar essa. Não, essa frase é do Dr. Efraim, tá? Ah, é do Efraim? Dr. Efraim, ele fala assim, o paciente poliesculhambado, né? Adorei. Aquele paciente que tem todas as desordens clínicas, mas ainda assim o cara quer correr, o cara quer pedalar, enfim. Então, assim, há necessidade de entender esse contexto do Endurance, as nuances do Endurance e tudo mais. Então, o que a gente percebe é que esse profissional hoje, ele está tentando se qualificar justamente para se adequar ao mercado. A pergunta que eu faço é, como é que vai ser esse mercado daqui 2 anos,
4 anos, 6 anos. Isso vai se estabilizar? Isso é um hype? Isso vai se acomodar? Eu vou dar meu voto. E aí, como que vai ser esse profissional? É um profissional que está só sendo transitório nesse processo, olhando só com uma perspectiva comercial? Ou é um profissional que está se engajando mesmo por essência nessa jornada? Então, Você foi profundo aí. essa é uma preocupação que eu vejo. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode olhar para que lado a banda está tocando e se aprimorar nisso. Mas eu acho que ela tem que ter uma personalidade naquilo que ela faz. Marcelo foi profundo. Eu digo que não é palheta mexicana, não é um hype. Eu varejo, tá? Eu penso que não é um hype por tudo que está acontecendo no mundo, pelos análises de LP1, pela pandemia, por os últimos acontecimentos. Eu acho que isso não é hype. Até pela própria evolução, a escala, o gradiente da evolução, o quanto isso já está maduro no mundo, que nem o Marcelo está fazendo aqui um paralelo com a ciência, eu acho que não é hype. Mas já que o Marcelo está em São Paulo, uma saia justa para ele duríssima, eu sugiro que ele pense para responder, senão ele vai tomar hate, vão arranhar o carro dele. Agora, com tudo isso que você falou, põe uma musiquinha aí pra ele, Andy. Uma bem dura aí. Isso. Você acha que para cuidar do paciente, este profissional da saúde precisa sofrer as angústias da prática da atividade de endurance? Tô brincando com você. Dor. Recovery. A performance toda do endurance, o preparo, o dia anterior, como carbo eu não como, faço o load eu não faço, levo só a bananinha mesmo, e aí, todo aquele negócio. Eu preciso ser, quero dizer o seguinte, eu preciso ser um praticante para ser um bom profissional. Saia justíssima. Saia justíssima. A gente tem que olhar pelos dois lados. Se a gente olhar na história, eu tenho excelentes técnicos, excelentes pesquisadores, excelentes profissionais que estão nos principais times de ponta, por exemplo, no ciclismo mundial. Verdade. Que a gente observa esses caras nos melhores papers publicados, conduzindo estratégias nutricionais desses grandes atletas, sem necessariamente ser uns puta técnico científico que dão nó em pingo d'água. Exatamente. Tá então, certo. assim, então não necessariamente. Tá, respondido. No entanto, é importante você conhecer as nuances do esporte. Pera aí, antes que ele continue, posso dar um exemplo ridículo? Perfeito. Marcelo, pedalando, ele puxa o gel dele, tá? E aí aquele gel de casal, ele tem que apertar meia hora para sair a porra do gel. A tecnologia daquela ferramenta do gel, com aquela bundinha, é para você apertar, pá, e acabou. Perfeito. Não é para você ficar lá. Como que você vai fazer isso, meu? Não tem como. Estou dando um exemplo bobo. Vou dar um exemplo bobo. Vou dar um exemplo bobo, tá? Lá na minha região, a gente tem a Serra do Rio do Rastro. Então, você tem em 12 quilômetros uma altimetria absurda, 1.000 metros praticamente subindo, com trechos ali a 13%, 14%, uma inclinação média de 8%. É uma subida dura, tem provas bastante ali e tudo mais. Tá. Bom, aí você pensa assim, por que eu falo que o cara tem que entender as nuances do esporte? Eu vou prescrever uma suplementação de carboidratos para você fazer a Serra do Rio do Rastro. Como ele vai se comportar naquela situação? Aí o cara prescreve uma determinada solução, por exemplo, o cara escuta, vou aqui viajar aqui, uma bananinha tem X de carboidratos, tem a frutose, enfim, se a gente pensa obviamente ali... Isso aqui vai te atender. Perfeito, isso aqui vai te atender. Maravilha. E aí, só tecnicamente vai te atender. Tecnicamente tem a quantidade de carboidrato para distribuição que eu vou fazer e tudo mais. Só que esse cara vai fazer um momento onde basicamente você tem um grande contexto de altimetria, você está numa hiperventilação absurda, intensidade alta, você prescreve um negócio que o cara vai ter que morder, mastigar, uma dificuldade imensa numa subida. Então, assim, você teve o contexto técnico, científico, para entender a quantidade de carboidrato que porventura ele fosse usar naquele momento, mas
o fato de você não conhecer a nuance do Não esporte... é viável para aquele esporte. Não é viável. Então, assim, o que eu falo, você não precisa ser um grande atleta. E aí a história mostra isso. Se você pega, por exemplo, até na época do Usain Bolt, o treinador do Usain Bolt, você olha e você fala assim, não, tá fora até de um contexto atlético, mas o cara vivencia as nuances do esporte. No ciclismo, os principais pesquisadores, ok, vivenciam as nuances do esporte sem necessariamente ser um grande atleta. Agora, o que acontece, eu acho que tem que ser uma mão contrária. Eu vou pro esporte... Eu técnico. Eu como técnico, eu acadêmico, como nutricionista, eu vou para esse esporte porque eu me interesso tanto por isso, eu me dedico tanto, eu sei tanto das nuances que, cara, eu quero eu vivencio isso. Tá. Esse, para mim... Se esse profissional tiver essa leitura que você está o falando, caminho. é o padrão ouro. O que eu vejo é que, às vezes, assim... até cuidado que eu falar isso. Não cuidado, Mas, enfim, o que a gente precisa entender é isso. Eu não preciso necessariamente ser um grande atleta, eu preciso entender as nuances do esporte. E a partir do momento que eu entendo e eu prescrevo, aquilo me encanta de tal forma que eu sinto vontade de incorporar aquela vivência da minha vida. Ponto. Porque eu, tentando despressurizar a linguagem do Marcelo aqui, se eu sou um técnico obcecado para conseguir a melhor fórmula possível, na maior apresentação, a solução, muito bem. Agora eu vou para a pista. Agora chegou a hora. Eu não pratico, tá? Mas eu vou entender hábitos e costumes desse atleta. A hora que ele chega, a hora que ele para, se ele está nervoso, a hora que ele põe o pé no pedal, como ele põe a roupa que ele usa, o momento de altimetria muito forte, enfim. Para ver se aquele produto que eu criei na bancada, ele é viável para aquele atleta naquela condição. Depois... Eu sou obcecado. Na hora que eu conseguir tudo isso, eu vou ver isso em outro terreno. Eu vou ver essa mesma prova com um vendaval poderoso, com chuva. Eu vou exaurir tudo para ver esse produto passou por crivos imensos. É isso, é questão de saber as nuances para você fazer uma prescrição e saber das nuances para entender, até para você traduzir o que necessariamente aquele atleta está querendo... te passar. Vou dar outro exemplo. Um exemplo aqui, né, que essa questão dessa comunicação, né? Um piloto de Fórmula 1, ele não é um engenheiro. Verdade. Ele não é um engenheiro. Ele sabe como pilotar a máquina. E ele traz na leitura, nas nuances que ele percebe ali, ele traz o seu parecer, para o engenheiro. Para o engenheiro. Uhum. E o engenheiro, desde o ouvido que ele tem até... entendendo as nuances do carro e do que o piloto está falando, interpreta para fazer as alterações necessárias. Perfeita então, a explicação. Eu vejo, Kim, nesse contexto, sabe? Você precisa entender essas nuances. Sabe? Cada um vai até metade do caminho, né? A parte técnica com o atleta, mas os dois têm que estar com o ouvido aberto. Sabe? Querendo ouvir. O cara fala, cara, tava numa subida, de percentual tal. E essa porra não abre. Cara, você fala, você já consegue imaginar aquela situação porque você percebe as nuances do esporte. Desculpa estar sendo repetitivo na palavra nuances do esporte. Sim. É igual o engenheiro. O cara fala, olha, o carro tá saindo assim, eu acho que tá saindo de traseira, tal, faz um barulho assim. O cara fala, então acho que pode ser, sei lá, regulagem de eixo, whatever, enfim. Mas... tá aí. E aí, dentro desse contexto, tamanha o seu interesse e a sua vontade e a sua vivência, cara, aquilo faz parte da minha vida como um atleta amador. Então, para mim, esse foi o caminho. E é assim que eu enxergo o caminho. Então, assim, claro, a pessoa pode se descobrir hoje no Endurance e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ela tá buscando informação, se ela tá se descobrindo, que talvez não tivesse tido oportunidade de ser... mas acontece. Né? Porque vivenciava um ambiente que talvez não te levasse a isso. E agora o cara tá vivenciando isso. E tá querendo aprender pela vivência as nuances do esporte. Cara, se esse for o propósito, Kim, tá tudo certo. Por mais que eu possa ter 28, 30, 35, se eu estou num processo de aprendizagem, ok, então vamos daqui em diante. Ok, desde que tenha esses princípios básicos. É isso, eu acho que tem... a coisa tem que...
eu sou muito, assim, acho que muito conservador nesse aspecto. A coisa tem que vir de dentro para fora. Endógeno. Tá. Eu fui estudar nutrição. Por que eu fui estudar nutrição? Porque eu, dentro para fora. Era uma Eu necessidade. queria aprender, Sim. entender. Eu não fui estudar nutrição por conta do mercado. Ah, imagino que não. Eu não fui estudar nutrição, até porque Não, há você- trocentos milhões de anos atrás, Com certeza não tinha não. isso. Não. Eu fui estudar porque eu achei legal, Não. eu queria entender sobre aquilo. Então, eu acho que essa é a via, sabe? Eu acho que é esse o movimento natural das coisas. Como eu falei, não quer dizer que o cara não possa descobrir o Endurance agora. Né? Porque Por que não? não tem problema. E tá tudo bem se esse cara talvez não esteja preparado ainda, porque não fazia parte do universo dele. Exatamente. Até porque, se a gente pegar, né, esse ecossistema que a gente tem da nutrição esportiva ao longo dos últimos 10 anos, tirando esses 2 últimos anos, era um ecossistema totalmente direcionado para reduzir gordura e ganhar massa muscular. Onde restrição calórica é carro-chefe, onde respostas às sinalizações anabólicas determinam o sucesso da tua prescrição e por aí vai. Carbofobia. Isso, tudo em prol da composição corporal. E aí, quer dizer, esse universo de endurance, que academicamente falando já estava ali há muito tempo, tá ali, encostado. A partir do momento que isso vem à tona, né, ok, então o ecossistema muda. Mas olha só, Andy, coloca uma música aí, não de terror, mas de suspense, que o Marcelo não gosta de falar desse assunto. Foi a única coisa que ele pediu, falou, falo de tudo. O Marcelo não tem... Mas ele falou, Tu não me quebra as pernas. né? isso eu não falo. E é isso que eu quero falar. Pois a música. O Marcelo, enfim, como é que eu falo isso das empresas? Ele já trabalhou em diversas empresas, já ajudou muita empresa, já lançou produtos que você deve estar tomando aí da marca XYZ. Tomando cuidado aqui, produtos de endurance que está na tua casa aí da marca XYZ, também ele tem o dedo aí e a expertise do Marcelo. Como você hoje está dividindo a vida em esvaziar o copo junto com as indústrias para que os produtos possam performar da melhor maneira, como o Marcelo acabou de falar, sobre a necessidade desse atleta, o aspiracional ali do lojista, da indústria e com a tua ética. Como é que você está dividindo as aulas, os seus treinos, a docência, a discência também, porque o Marcelo precisa ensinar e aprender. Não dá, todo mundo que senta aqui, os colegas dele, médico, nutri, fala que antigamente a gente poderia se atualizar a cada ano aí no congresso. Agora é diário, meu. Não. É diário. Um cara desse aí de ponta, de endurance, até presta serviço para a indústria, né, que é outra vertente, você não pode achar e deitar em berço esplêndido e achar que não, a verdade não é estática, é toda hora, toda hora. E como é que você está fazendo, como é que está a construção da tua vida hoje nesse aspecto? O estoicismo fala que né, tá em alta o estoicismo, né? Mas o estoicismo fala que você tem que ser humilde o suficiente para nunca estar achando que você está deitado num berço esplêndido, enfim, e que a coisa está acomodada. Então, de fato, isso que você falou, ainda mais em tempos aí que a informação está o tempo inteiro. E aí, acho que o primeiro ponto é uma rotina de atualização, né? Acho que quando você nicha o conteúdo, e aí eu posso dizer que hoje eu tenho o conforto ao longo dos últimos anos de estar totalmente nichado no Endurance. Se você me pergunta, antigamente, né, quando a gente se conheceu lá atrás, eu ia para bioquímica e tal, e hoje... né, de anos e anos, eu falei, cara, eu vou agora, tô 100% nichado naquilo que eu gosto. Há um bom tempo, eu penso no Marcelo, eu penso em endurance, assim, eu tenho dúvida, tal, a empresa, é o nome dele que vem à cabeça. Né? Pois é, e aí, Kim, assim, quando você nicha, você consegue fazer vamos usar uma palavra talvez, uma curadoria sobre artigos, os principais autores, os temas mais relevantes. Então, acho que o primeiro ponto é você se manter antenado nisso, né? Isso é tão bacana, aqui um parênteses, que faz parte desse DNA no Endurance, que a gente tem um grupo justamente de uma comunidade de Endurance para justamente discutir artigos de Endurance, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando você traz assim a realidade de consultório, estudo e indústria, pô, você fechou aí. Que é a tríade, né? Consultório, estudo, né? Vida acadêmica, informação e indústria. É a tríade que tem que ser... eu tô com a barriga no balcão, com as angústias do meu paciente. Eu sei o que a indústria tá lançando, baseado
Cara, na chave mãe aqui que é assim. esse tem que ser o caminho. Não dá para ser diferente disso. É a prescrição clínica, ou seja, é a dor do profissional que traz a dor do usuário, do paciente. Essa dor é entendida pela indústria e a indústria tem que recorrer à ciência para responder à dor desse paciente. Lá na ponta. Na ponta. Então, essa tríade, ela tem que andar em harmonia. Então, assim, e a gente tem que entender que a indústria está aqui para ajudar, desde que a gente consiga trabalhar com essa harmonia. Então, todo produto, né, quando ele tem uma evidência científica por trás, ele tem um direcionamento de aplicação. O que me preocupa é quando nós temos uma necessidade excessiva de conversão de um determinado produto, passando por cima de aspectos técnicos, acadêmicos, que dizem respeito ao uso daquela substância, daquele elemento. Isso é uma preocupação. Quando a indústria, goela abaixo, coloca um produto no mercado não respeitando a ciência, mais ou menos você está falando, né? Isso. Aí é um desserviço. Porque não adianta nada, então, a ciência chegar onde chegou, fazendo a leitura ali do paciente e tal, e a indústria burla, né? E faz lá um greenwashing, faz uma situação, um empilhamento de ingredientes medíocre e não vai entregar nada. Isso, você falou tudo. Empilhamento de ingredientes e extrapolação de raciocínios, de vias metabólicas, para tentar justificar que aquilo, numa abordagem clínica, traga uma resposta clínica relevante. Até a interpretação dos artigos. Eu interpreto que seja assim, e aí faço lá o produto. Exatamente. Então, esse é um braço que é a coisa... A gente tenta conduzir, sabe? Olha, para mim, eu vejo dessa forma. O ingrediente X, a combinação é essa. Não precisa mais do que esses aqui. E aí a gente tem uma cultura que às vezes que é talvez do quanto mais melhor, sabe? Se o sujeito olhar a rotulagem, tem não sei quantos ingredientes. Fala, pô, esse é bom. Esse é melhor do que Quantos esse. tem o seu? 14. O meu tem 28. 28. Cara, o meu tem muito mais coisa. E essa é uma mentalidade que, sinceramente, no Endurance, aí vamos puxar porque a gente está discutindo, não faz o menor sentido. Pelo contrário. Pelo contrário. Muitas vezes o produto tem que ser mais minimalista e entregado. Não tenha dúvida. Eu falo com eles que são mais sérios. Aliás, o Marcelo, você que não sabe, Marcelo tem a fama de ser chato, praticamente insuportável. Porque ele é de estoa, então ele é um estoico, né? Então, em relação à ciência, etc e tal, a galera sabe que ele não abre mão, porque senão o projeto não pode ir adiante. Ele não vai ser conivente com uma situação que ele estava explicando aqui, que não vai entregar. Mas essa situação toda, na ponta, assim, quando não entregam, você já... como é que eu falo isso? Não é que você perdeu, você já deixou de assinar uma prestação de serviço, um projeto, vai. Eu tô aqui com um projeto, Marcelo, aqui, pá, tá esse stick aqui, isso aqui, tem uma pastilha de sal aqui, a gente junta tudo, faz um combo. Já? Porra, bora? Já, né? Claro. E tem que falar não, né? Eu vou não é que tem gente que aceita. Não, é isso, já neguei e situações até de você levar determinadas coisas a público, sendo que necessariamente você tem uma evidência que não justifica aquilo. Isso já aconteceu e, obviamente, isso é uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido. Nós temos amigos em comum que trabalham em grandes corporações e tudo, e ele chega para mim e fala, Kim, deixa eu te falar uma coisa, esse ingrediente não atravessa a barreira macefálica, não chega lá, meu. Isso tem que ser no mínimo 500 miligramas, você nunca vai chegar. Sim. Não adianta pôr lá que nem ele falou dos 28, não é isso. Não é isso. E ainda assim, mesmo que tenha toda essa possibilidade e a resposta clínica lá na ponta talvez não seja relevante para aquela situação que está sendo usada. Então, Kim, esse acho que é o grande embate, sabe, que a gente tem, que é realmente trazer o contexto científico
para fazer com que esse produto exista e que esse produto seja convertido. Claro, a indústria está aí, ela precisa, ela investe naquilo, ela precisa ter um retorno. Sim, até Sim. aí não de mérito, de isso mesmo, forma não tem nenhum alguma, problema. É isso, Não. né? Você está na tua loja, enfim, você tem Sim, todo... sim, no final do mês vence os boletos. Exatamente, Isso não- então pra todos eu nós. acho que... Agora, a história precisa ser contada com veracidade, com verdade, com... O que não pode ter extrapolação, sabe? Você falou, tudo bem, se você está extrapolando aqui, eu não vou contar essa história aqui, eu vou contar essa aqui, que essa aqui faz todo sentido, né? Então, eu acho que na minha cabeça, como professor, eu vou sempre jogar para o lado no qual a ciência fale mais alto, né? A vida de vocês não deve ser muito fácil, né? Porque existe uma tentação, né, do mundo corporativo de abarca esses profissionais para que eles contem a mesma história. E só você, profissional da área da saúde, pode falar: a partir daqui não, isso eu não posso fazer. Não, e às vezes você luta. Não é fácil. E às vezes você luta contra a maré, né? Porque às vezes você tem um cenário de várias pessoas falando determinada coisa, você vem Aliás, está acontecendo isso agora, E assim, você vem vários com- itens. você vem com uma visão, peraí, não é bem essa visão. Tudo bem, eu entendo que você tem essa visão, mas não é bem assim. E isso não é só produto, tá? Hoje você tem o Instagram, que é o palco. Você dá palco para quem quiser, né? Então, vamos lá, já que é para fazer polêmica, a gente teve aí, eu bato nisso há Qual é? trocentos anos, que frutas em todas as refeições, dentro do contexto energético, sabendo de modulação intestinal, compostos bioativos e por aí vai. Tá. E a gente escuta, enfim, chega na minha caixa postal, Hello. nos meus comentários, Marcelo, olha essa postagem. Frutas, você não deveria comer frutas. Vou te explicar por quê. Pelo amor de Deus. Quanta ignorância, quanta ignorância. E assim, isso ganha palanque, as pessoas comentam assim, tudo bem, eu tenho discernimento, outros profissionais têm discernimento, e aquele profissional que está chegando agora, que não tem discernimento, ou aquela... Compra como verdade. Ou né? aquela população que não tem senso crítico, né, para justificar se aquilo é verdade ou não. Então, assim, e aí não é só suplemento, entende? É estilo de vida, alimentação e tudo mais. As pessoas estão sempre, no fim das contas, distorcendo. Marcelo, caminhando agora aqui, em relação ao GLP-1, os análogos, os hormônios incretínicos, mudou muito? Como é que você vê a Muito. participação deles no... Mudou o mundo, mas especificamente no Endurance, qual é a tua observação? Bom, hein? eu acho que o primeiro ponto aqui as pessoas falam assim, não, depende muito do sentido de comunidade que você dá no seu consultório, na clínica, de quanto você interage com o seu paciente, isso é muito mais importante. É importante, mas é o seguinte, convenhamos, a nutrição focada em recomposição corporal, emagrecimento, tomou um baque. De fato. Tomou um baque. Porra, eu vi. Tomou um baque, Kim. Você nem se vai pôr isso aqui no ar, enfim, mas tomou um baque, cara. Tomou um baque. Assim, se perdeu muito paciente, cara. Eu tô vendo, os colegas me falam aí. No meu caso, eu lido muito com atleta, com praticante de atividade física, do endurance. Eu não vou dizer... Eu não senti tanto, porque o cara vem na performance. Mas aquele público que vinha pro emagrecimento sumiu. Inacreditável. A gente achou que isso ia eu tô durar há mais 30 200 anos. Eu tô há 30 anos nisso aí, cara. Sumiu. Claro, Marcelo, mas é porque aumentou o número de profissionais. Antes, não tô dizendo, eu tô dizendo de agora. Que o mercado aumentou, que tem mais profissionais. Eu tô falando da minha leitura recente. Imagina, você tem razão. Cara, baqueou. Então, assim... Eu acho que o pessoal vai brigar comigo, mas assim... Cara, o cara vai ali, caneta emagrecedora, puf, paga ali, sei lá, mil alguma coisa. Ele paga 99 do GPT, me dá uma dieta de 1.400 calorias, batendo meu consumo de proteína. E que não possa faltar fibras pro meu intestino. Isso, eu tava sugerindo. Todo mundo sabe disso. Cara, o GPT vai te dar. Aí eu vou, pego um médico... Não esqueça da água com 0,3 por quilo de peso corporal, porque eu não posso ficar... Você vai jogando lá no prompt.
Vai Não, vir. sim. Vai vir. Ah, não. Ah, mas o nutricionista, olha o quanto. Cara, tudo Sim, bem. sim, mas ele já te norteia. Tudo bem. O nutricionista é um profissional para isso. Sim, claro. Só que o que eu tô dizendo, e não tô dizendo que isso que se faz é correto, eu tô dizendo que é uma realidade. E que essa realidade a pessoa põe pondera É uma realidade. e vai fazer isso. Vai. Por quê? É menos sofrido, mais rápido. O que o ser humano quer? O ser humano quer sofrer? Não. O ser humano quer fazer a coisa lenta ou rápida? Rápida. Eu vou te dar um negócio com menos sofrimento e mais rápido. E barato. E barato. Que tudo isso que Barato. você falou importa. Porque você fazer dieta, suplementação, nutricionista, sai caro. Né? Essa bolha que a gente vive aqui, a gente sabe que... E o cara vai ali para esse lado. Não tô dizendo que é certo, tá, Kim? Que a nossa audiência aqui não interprete Não, mal. está jogando o que é do outro lado do muro aqui, que está lá na rua. Mas é isso que a realidade, gente ouve, cara. ou na loja, ou ele no consultório, ou nos congressos. E eu conversando em congressos Sim, com sim, amigos, sim. cara, baqueou. Então, assim, e aí talvez eu vá fazer aqui uma leitura um pouco diferente também que a questão do endurance. Por quê? E aí talvez seja um movimento que esteja acontecendo. Quando você... E aí eu posso falar isso porque eu vivencio o consultório, tá? Eu não tô o cara que tô só estudando, dando curso e não tô vivenciando o consultório, tá? Eu vivencio o consultório. Quando você tem ali aquele indivíduo que é aquele profissional que recebia esse paciente e que você entregava para ele composição corporal e que agora você perde essa ferramenta porque ele está usando de outro método, você tem que olhar para o mercado aonde você tenha uma relação comercial que você não precisa entregar esse valor de composição corporal e emagrecimento. Onde você entrega o quê? Performance. E entregar performance, você tira o foco dessa composição corporal. Então, entregar performance, eu quero que esse cara... O cara corra melhor, o cara pedale melhor, melhore o pace, a recuperação e tudo mais. Então, foco. você foca num mercado que talvez você consiga converter mais para o seu consultório. Então, por isso que eu falo... É uma readaptação. Existem cenários. Existe aquele cara que, poxa, tá indo pro Endurance porque, poxa, teve a oportunidade agora de se descobrir com esse movimento e tal, e vai seguir fazendo isso de foro íntimo profissional que vai vivenciar o Endurance e vai acompanhar o atleta de Endurance. Beleza. Existe a readequação de mercado. Falou, porra, cara, meu consultório diminuiu o movimento. Essa galera do emagrecimento não tá vindo mais para mim. Talvez essa galera do emagrecimento tá indo pro nutrólogo. Prescreve. Não quero ter sarcopenia, Perfeito. preciso da receita, preciso do acompanhamento, sei lá. Perfeito. Motivos. Mas não vai bater mais no nutricionista, naquele cara. Não, porque essa angústia foi resolvida. É isso. Aí, onde que esse nutricionista vai atuar agora? Nos efeitos adversos do... nós já pensamos, sarcopenia, sei lá, tudo. Vai nessa tocada. Sim. E vai em outro ponto que ele possa ter uma presença maior desse paciente. Mesmo porque, senhor Marcelo, eu que estava com sobrepeso e obesidade, sempre quis correr. Agora eu tô correndo e vou fazer 5K da Track and Field. Olha aí. Provavelmente é o que você deve ter. Olha o que você está falando para mim. Eu tô correndo e vou fazer 5K da Track and Field. Então você já está colocando uma métrica. E meu aspiracional, você sabe qual que é, né? Eu quero fazer o Iron em 2030. Bom, que seja, mas pelo menos está botando um laço de tempo. Mas olha que legal, você está botando uma métrica. Vou correr 5. Pô, daqui a pouco eu vou correr 10. Eu vejo isso aqui na loja, por isso que eu tô brincando com você. Você vê em consultório, você vê nos... Isso. Então você entrega um valor diferente, cara. Então eu acho que é isso, sabe? Que não sei se você mandou muito bem e eu vou além. Da mesma maneira que o Marcelo falou sobre hábitos e costumes desse... vamos chamar de novo cliente, né? Depois da pandemia. Eu sempre falo da pandemia e dos hormônios, dos peptídeos, né? Mas eu ia falar... então, esse consumidor mudou. Por consequência, a indústria tem que mudar, né? Porque é a leitura do consumidor. E o profissional da área da saúde também. E não é diferente para nós lojistas. É sistêmico. Total. E aí você está falando da indústria, né? A indústria tem que se adequar. E aí o que acontece? A gente está vendo um movimento que é o seguinte. A indústria de endurance existia de uma forma aleatória, quase marginalizada.
quase marginalizada, No nosso sem segmento. trazer uma base de evidência por trás disso, um claim que de fato Sim. justificasse Sim. aquele suplemento. Então, e agora a gente vê um movimento que é o prescritor se adequando por conta do paciente, e essa necessidade do prescritor e do paciente, a indústria está tendo que correr atrás para poder... Ela tem que ver essa Isso. leitura, senão ela... E como esse profissional está buscando se capacitar agora, Sim. seja por curso, mentorias, o que for, ela está cobrando isso da indústria. Para ela quem? O profissional está cobrando isso da indústria. Ah, sim. Porque se a indústria não se adequar É um processo educativo. à ciência, Sim. não vira. É o que a gente entendeu no movimento ao longo desses anos, né? A gente viu Ficou claro. muita coisa sendo construída com educação. E aí, o que a indústria está vendo é o seguinte, quando a gente olha no Endurance, não adianta eu colocar qualquer coisa. O pessoal sabe. Já não está aceitando mais. O atleta sabe. Sabe. O praticante sabe. O profissional cobra posicionamento. Até ontem não sabia. Até ontem não sabia. Concordo. Então, quando a gente olha o mercado hoje, esse mercado ele está se adequando. Por isso que eu acho muito legal o contexto do Endurance nisso. O mercado está se adequando. O que a gente tem que tomar cuidado são com as extrapolações, mas está adequando à realidade. Então, quando a gente fala de proporções, quantidades, assim, o mercado, caramba, eu preciso entender isso aqui e entregar essa necessidade. Então, aumentou brutalmente a gama de produtos, de marcas. Muito, né? Você lida aqui, muito. estava olhando ali embaixo, enfim. Muito. Você vê, tem bastante coisa lá, muita coisa. Por uma necessidade. Esse é um movimento legal. Esse é um movimento legal. Marcelo, caminhando para o final, também não te colocando em saia justa, pensa para responder. Você sabe que eu vou lá nas feiras, fico de olho, né, nas lojas, faço aquele meu rolê sempre. O ano passado, retrasado, eu notei os super hidratantes lá nas feiras bastante forte e tal. Aí eu voltei o ano passado, forte ainda, mas menor. E esse ano em março, achei menor ainda a onda dos super hidratantes. Já aqui no Brasil, está bastante forte, um pouco diferente de lá, né? O que a gente poderia falar pro atleta, pro esportista? Eu não consigo falar isso, nem sei se eu estou errado, porque eu aprendi no passado que quem pratica esporte sem visar a competição é o amador, né? E o atleta visa a competição. Então eu sempre fico confuso quando eu vou falar Só isso. que hoje o amador está sempre o amador engajado. treina como o cara ele lá só não é um cara federado, digamos assim. Exatamente, né? exatamente. Não se profissionalizou, eu mas o sempre cara fico com isso na minha ele cabeça. leva a vida de profissional, Porra, né? se leva. Né? Fora a família, fora tudo. É isso. Então, o que a gente pode falar para quem está te assistindo? Outra série muito justa aí Sem dúvida. pro Marcelo, mas os super hidratantes, claro que provavelmente o Marcelo vai falar, depende, eu tô falando com quem? Quem é esse indivíduo? Perfeito. Né? Quantas refeições ele faz por dia, qual a aspiracional dele, qual é a carga de treino dele, enfim, um monte de coisa. Estou colocando aqui, pessoal, de uma maneira bem genérica, só para você ter uma noção, para que serve o produto, né? Enfim. Perfeito. Vamos lá, Kim. É um produto que tem a sua aplicação, beleza, então a indústria está sanando uma dor. Tá. Perfeito. Trouxe ali Provavelmente ele nasceu por isso. uma dor que faz parte do contexto do atleta. Só que é uma dor muito específica, como você falou. Uhum. Então, ela vai depender de contextos, alterações térmicas, peso corporal, hidratação, perda de líquido em determinadas situações, tempo de exposição a essa perda. Então, assim, existem variáveis que a gente olha na prescrição desse eletrólito que determina qual vai ser a frequência de uso no decorrer de uma situação específica. Uhum. E o que eu posso dizer para você é que as situações são extremamente específicas. E o simples fato só de você se exercitar não justifica. Não. Não justifica. Agora, qual é o contexto desse exercício? Tempo, perda de líquido, padrão nutricional. Então, assim como olhar o contexto nutricional não tem protocolo, prescrever eletrólitos não tem protocolo engessado, entende? Marcelo, você concorda então? Vou na linha do Marcelo aqui, falo com os colegas dele e a maioria me fala isso, vamos ver qual é a opinião do Marcelo. No passado, as coisas sempre foram
no mundo inteiro pela média. IMC, pela uma companhia de seguros, pela média. Tudo que a gente paga acaba sendo pela média. Perfeito. Né? E na ciência, na saúde das pessoas, a tendência é o indivíduo. Perfeito. Individualizar quem é, posso ser até um colega da minha idade, da minha altura e tal, mas é outro indivíduo. Então, o meu aporte proteico, o de fibras, tudo é individualizado. Perfeito. Então, essa mesma regra a gente segue para aplicação de um hidratante ou de uma proteína, enfim. Não tenha dúvida. É por aí, né? É por aí. Esse é o padrão ouro. Não existe um uso a bel prazer. Exato. Como se fosse uma necessidade de se incluir regularmente esse consumo para determinados desfechos clínicos, como melhorar a cognição. O gabarito é esse aqui para hidratante. Para a proteína é esse aqui, o gabarito. Névoa mental e por aí vai. Não, não existe isso. Certo. Não existe. Então, assim, claro, no contexto do esporte, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta das tantas outras que a gente tem. E amarrando aqui, para quem pode achar alguma coisa, isso vale para o comentário anterior do Marcelo, conforme ele falou, não sei se vocês entenderam. Quando a gente fala, é só para fazer uma analogia, eu falo muito isso aqui também, e às vezes recebo alguma crítica. Quando a gente fala do chat GPT, é para provocar você que está ouvindo. Claro que se faz necessário um profissional da área da saúde, justamente porque ele falou. A ferramenta você tem, mas quem é você? Exatamente. O chat não vai saber. Exatamente, né? Então precisa de vários exames, vários marcadores. Então assim, só o profissional da área da saúde... Claro, você pega ali uma coisa pronta, mas, não tem nada a ver com um profissional na sua frente. E o que a gente trouxe aqui foi essa discussão partiu da mentalidade, né? Claro. Então a mentalidade atual é essa, e essa mentalidade está batendo na porta do profissional, que vê o seu fluxo ali sendo corrompido porque você tem ali uma concorrência, que é justamente a inteligência artificial associada ao uso dos análogos de LP1, enfim, dos análogos das incretinas e tudo mais. Enfim, então... Marcelo, de fato, por final, eu pergunto sempre isso para o Marcelo, acho que eu perguntei da última vez, como é que está a tua cabeça hoje? Acho que eu sei a resposta, mas você se sente melhor hoje nos palcos? Você se sente melhor hoje aqui com o paciente na sua frente, resolvendo uma angústia dele, um problema dele, a performance dele, a recuperação dele? Você se sente melhor junto às companhias de alimento, desenvolvendo um novo produto junto com a empresa, e você tem muito orgulho quando nasce esse produto, justamente para que ele participe desse ciclo totalmente, tudo de novo? Como é que tá? Você falou exatamente aí, o ciclo. Se você me perguntar, dizem que assim, que jogador que tá em todas as posições nunca é bom em nada, né? Quem faz tudo não faz nada. Nesse contexto, eu tô falando de endurance nas 3 pontas. Ele tá presente, né? Ele tá em todas. Então, assim, eu quero entender a dor. Só muda o estágio. Eu não tô falando eu não tô estudando alho com bugalhos, eu tô falando verdade. do endurance. Então, eu quero entender a dor do cara. Então, essa dor do cara me faz estudar. O que me faz estudar me ajuda a pensar em algo associado para esse indivíduo. Então, no fim das contas, o que você gosta? Eu gosto de estar nas 3 frentes. Eu quero entender o que esse cara quer, para o que eu preciso estudar para poder entregar. Agora, se você perguntar por trás de tudo isso, o que eu mais gosto de ter como desfecho, é o estudo. Eu gosto de linkar as pontas, Eu sabe? acho que faz sentido, porque Entendeu? no abastecimento do saber, ele consegue cascatear o resto. Entendeu? É isso. Né, o resto vem de desconto ali, sei lá, vem de troco, como diz, né? Enfim. Marcelo, uma dúvida que tem aqui, não deixo o Marcelo embora, mas vou terminar já aqui, mas eu estou aproveitando a vinda dele. Você me corrige aqui o termo se eu vou falar certo. Me fala um pouco quando eu pego um carboidrato em pó e faço uma solução para o meu treino. Perfeito. Osmolalidade, é assim que se fala? Isso. Lá, né? Osmolar. Cara, depende da unidade que a gente está usando. No fim das contas, a gente acaba falando osmolaridade. Tá. Porque entendeu? eu falo às vezes osmolalidade porque eu aprendi. Se você olhar osmolalidade no contexto científico mesmo, osmolalidade. Eu fui para Stoa, não é lá em Perfeito, Stoa, volta tá? aqui, O conceito científico é isso mesmo, tá? A osmolalidade faz parte pela unidade que a gente utiliza. No entanto, para esse entendimento, olhando para uma outra unidade, a gente acaba falando de osmolaridade. Osmolaridade. Tá? Muito bem. Então eu faço Podemos falar de concentração. Tá? Concentração você vai entender melhor. Então, a minha caramanhola, a minha polar,
tem 750 ml, a do Marcelo é toda de ouro, mas é igual, 750 ml. A solução, isso pode me dar uma dor de barriga se eu não fizer corretamente, Isso. ou a temperatura que eu estou treinando. Vamos lá. Isso é importante, é isso que eu quero chegar. Não é importante, é essencial. Pronto. Então vamos lá. Quando a gente fala de concentração, é a quantidade de soluto sobre o solvente. Né? Muito bem. Então, os solutos são as moléculas de carboidrato, o solvente é o líquido que você utiliza. Então, por certo. exemplo, quando você pega um gel, no geral, você tem um volume de 40, grande maioria, 40 gramas de volume para 25, 30 gramas de carboidrato. Se você parar para pensar em termos de concentração, a gente tem uma solução concentrada entre 65% e 70%. Né? Então, o que acontece? O que a gente sabe é que quando essa concentração é extremamente elevada, né, essa pressão osmótica ela é maior. Então essa pressão osmótica pode gerar, eu não vou entrar nos milindres gastrointestinais, mas pode gerar esse desconforto gastrointestinal que a gente tanto fala pelo aumento da concentração. Tá. No entanto, quando você pega esse gel, e assim a gente pode raciocinar para o powder, você associa a uma quantidade X de líquido que faz com que, pelo volume da amostra, essa quantidade de solvente, essa concentração cai. Então, por exemplo, se você pega ali, tem 40 de volume e você bota 200 ml de água, você tem 240 de volume para 25 gramas de carboidrato. Ou seja, você tem uma solução concentrada a 10%. Ou seja, do total que você consome, 10% em carboidratos. E aí tem um detalhe, tem 2 pontos aí. Isso é um ponto importante, porque o que a literatura mostra é que quando a gente passa de concentrações acima de 14%, no geral, a gente já sabe que isso é uma solução hipertônica. E essa hipertonicidade gera essa pressão osmótica, fazendo então esse risco de atrair água no contexto intestinal, gerando o risco de uma diarreia osmótica, por exemplo, por excesso de concentração de determinados solutos, como os carboidratos. Que você deve ver muito isso em prova, tudo. É o que a gente até observa. E o próprio desconforto gástrico em meio àquela solução que chega muito concentrado, que acaba tendo o retardo do esvaziamento gástrico. Então a gente precisa ajustar essa concentração para ter um bom esvaziamento gástrico. Então esse é um ponto. Além disso, tem uma coisa que a gente olha chamando de mecanorreceptores gástricos. Esses mecanorreceptores, eles respondem ao volume da solução. E um determinado volume que a literatura mostra faz com que a gente tenha maior estímulo desses mecanorreceptores gástricos que auxiliam o esvaziamento gástrico. Então existe uma ciência do quanto você consome de carboidratos e o quanto de líquido você consome com aquela quantidade de soluto de carboidrato para que você tenha um esvaziamento gástrico satisfatório e uma absorção desses carboidratos no intestino. Quando a gente fala de moléculas que são... a gente fala do hidrogel, né? Quando a gente fala do hidrogel. Então ele tem uma composição que, no fim das contas, você consegue ter uma aglutinação que faz com que você facilite o esvaziamento gástrico. Né? Você ganha tempo no esvaziamento gástrico, mas um ponto interessante é que a hidrólise no intestino é um pouco mais lenta. O que, no fim das contas, o tempo entre uma solução e outra, uma solução hidrogel e outra não hidrogel, o tempo é basicamente o mesmo. Quando a gente olha a concentração de carboidratos no sangue também, desde que tenha a mesma proporção. O que a gente sabe que os estudos mostram, assim, que o hidrogel me garante, né, uma maior tolerância, uma solução mais hipertônica, sem necessariamente ter que aumentar o consumo de água. Então a literatura clássica traz ali em 18%, por exemplo, com o hidrogel sem desconforto. Agora, o que não quer dizer que eu não possa ter desconforto com o hidrogel, porque se você erra na quantidade de líquido, você também pode fazer uma solução extremamente hipertônica, a gente tem estudo mostrando isso, em concentrações maiores com o próprio hidrogel, gerando desconforto gastrointestinal. Você vê, novamente a gente volta lá, é muito particular. É muito particular. O que dá certo para o Marcelo, numa prova com 35 graus, etc e tal, ele tem lá o protocolo dele que deu super certo. Eu vou copiar e vou me dar mal. E aí, por exemplo, quando a gente fala de concentração de carboidratos, essas nuances que a gente está percebendo da ciência, de tentar aumentar cada vez mais o consumo de carboidratos durante provas, essa gamificação dos atletas em achar que quanto mais carboidratos, melhor. Senta e tralalá, tal. Eu tive a oportunidade de estar com um pesquisador chamado Aitor Viribai, um dos caras que, enfim, trabalha muito com esse endurance há muito tempo e com grandes atletas.
E ele chega num ponto que ele fala, cara, essa concentração, invariavelmente no atleta, ela vai ser hipertônica quando se aumenta muito esse consumo de carboidratos. E aí a importância é justamente que mesmo numa condição hipertônica, treinar o trato gastrointestinal isso que eu ia falar do desse treinamento. indivíduo. Exatamente. E aí vem a particularidade, a individualidade. Então, Mas você vê, né? Quanto a gente já subiu Se o Marcelo lembrar lá atrás como é que era, estava apresentando aqui o Tour de France e estava vendo o que eles comiam, o que eles tomavam. A estequini, né? Um monte de coisa. Vai ser uma coisa bizarra como veio a imagina, ciência. se você pega os primórdios do ciclismo. É muito louco. O 1933. Tabaco. Eu li Tabaco aqui. como recurso ergogênico. Verdade. A bebida alcoólica. Na é. perspectiva de anestesiar o cansaço, a dor, enfim. É verdade. Então você tem fotos clássicas ali. louco, Eu até tenho uma aula que mostra as fotos clássicas assim. Cara, os indivíduos tomando bebida alcoólica, fumando. Eu tenho uma foto muito clássica, o cara entregando alguma coisa, sei lá o que, na boca do atleta, assim, vindo com a mão e... O que será aquilo? Uma pasada de batata, Vai será saber que era? Se fosse batata ainda tá bom, né? Vai saber. E hoje é mentol, papapá e tal, né? Então, é isso. Tudo, se tiver uma aplicação, uma base de evidência que pode refletir em performance, beleza. E para quem? E qual é o percentual disso? Então, às vezes, o cara tá botando toda a credibilidade nele de um determinado produto, enfim, ou numa determinada estratégia, sendo que esquece de fazer o que, de fato, está associado à resposta ergogênica, né? Que faz com que esse cara melhore a tolerância ao esforço, que às vezes é o padrão nutricional, a base do processo. Por isso que a gente precisa ser desconfiado, no bom sentido, né? Você calma. Calma. Marcelo, faça as suas conclusões finais para que a gente feche os trabalhos. Olha, pessoal, em breve, estou forçando o Marcelo aqui, já mandei aquela maleta de dinheiro para ele com aquelas notas verdes. Que é uma figura. Para que ele venha aqui no nosso espaço, está bolando aqui com o Marcelo uma aula diferente, né? Do jeitão do Marcelo para oferecer para vocês um conteúdo com alguns colegas dele, aqui uma coisa bem dinâmica, aqui com uma turma bem Vipassa. Aguardem que em breve a gente comunica. É isso aí. Fecha aí, Marcelo, os trabalhos. Não, acho que é isso. Fico feliz de ver o Endurance nesse patamar, sem sombra de dúvida, independentemente desses ruídos, mas acho que toda vez que a gente tem um ruído, a perspectiva é equalizar, né? Quando você coloca numa rádio, lembra dos tunings antigos, né? Claro, pessoal, né? Claro. Chiando, você vai ajustando. Até dar o gradiente correto. Até você ter ali a equalização. Então, a gente vê o crescimento associado a algum ruído, mas totalmente passivo de ser equalizado. Então, acho que eu fico muito satisfeito de ver esse movimento e como você disse, eu espero realmente que seja um movimento que fique, consolide, que traga esse benefício, seja para o profissional e principalmente para quem está na ponta, que é o usuário, claro, o atleta, o paciente. Então, isso é o primeiro ponto que me enche os olhos, vamos colocar assim, de ver o Endurance nesse patamar. No mais, Clean, acho que agora numa perspectiva assim, pessoal, como você sempre pergunta, é isso. As minhas pretensões são basicamente continuar nichado nesse contexto, como eu sempre venho carregando, entender, obviamente, as dores, prescrições, consultório, vida profissional como professora, isso sempre vai me pegar. Não tem jeito, tá sempre dando é você, aula. Claro. E é isso, nesse contexto. Então, acompanhar a evolução nesse contexto e estar trazendo, seja para o prescritor ou para o paciente, enfim, algo realmente que seja baseado em evidência e robusto, assim, totalmente aplicável. Então, acho que na minha eu vou aproveitar prático essa sua última fala, realmente é a última. Se o telefone do Marcelo toca agora, Marcelo, tudo bem e tal? Vamos imaginar que eu tenho uma indústria de alimentos. Então, aí eu chamei o Marcelo, estou com um projetão aqui, falo, olha, eu estou acompanhando, né? Nós temos no Brasil 20 milhões de corredores, segundo o Strava, tem uns números aqui, eu sei do mapa metabólico aqui, enfim. Eu até já tenho uma linha de suplementos ali que é mais bodybuilder, sei lá o quê, e agora eu quero entrar nessa de endurance. O que o Marcelo, ele... não aceita num projeto. É o que você me falou ali atrás, por exemplo, se não tiver ligado à ciência. Qual a tua linha de corte? Qual é o teu olhar para isso aí? Eu não aceito vender gato por lebre.
E acontece no mundo inteiro, No né? mundo inteiro. No Mas, mundo então, no meu DNA, vamos colocar assim, eu não aceito que o discurso seja extrapolado. Né, que se tem um discurso que não seja compatível com aquilo que está sendo de fato produzido. E se de tudo isso está acontecendo, eu me abstenho em falar e trazer a informação só daquilo que de fato é baseado no contexto de aplicação real e resultados reais. Então, acho que esse é o grande A minha responsabilidade detalhe. para aqui, junto Exatamente, com a ciência. Exatamente. Então, o meu papel é levar essa informação para essa indústria e que de fato aquilo siga. E se você, aí é o que eu falo, se você tem algo realmente que tem informação e conteúdo por trás, com certeza você vai ter mais credibilidade lá na ponta. Não tenho dúvida. É por isso que você fala extrapolar, né? Eu não posso extrapolar. Não pode, sem extrapolação. Então, para mim, como você falou, o que eu não aceito é extrapolação. Agora, discussão baseado em contexto, com evidências e com desfechos, maravilha. Como são esses desfechos? Então vamos categorizar esses desfechos. Lembra da época da proteína? Quanto mais proteína, melhor? Não, olha, a dose é essa aqui, revisamos agora, não é mais 0,8 a quantidade mínima, 1,2 e tal. Então aquele range usual continua valendo. Então se estudou e chegou nessa condição. Carboidratos, começamos com 30, 60, 90, agora nós estamos numa discussão se é viável ou não 120. Então é isso. Então legal, a gente tem uma discussão baseada em evidência. Eu acho que esse é o caminho. Low carb, mais carbo. Qual que é a característica desse indivíduo? Que os estudos mostram sobre a resistência à insulina. Então, um indivíduo, de repente, que não é tão tolerante à glicose, pode se beneficiar um pouco mais no consumo. Já um outro que é sensível a essa insulina, consegue ter uma resposta melhor com o consumo de carboidratos. Então, tudo isso para que a gente possa discussões baseadas em deitar a cabeça no travesseiro e dormir. A indústria, o profissional. É isso aí. Marcelo, brigadão. Nos vemos em breve. Imagina. Pessoal, não deixa aqui então, se inscreva lá no canal, compartilhe, dê um like, passa lá pro amigo, escutei lá o papo do Marcelo com o Kim, passa aí pro profissional da saúde, passa pro teu Nutri, né, que provavelmente já estudou com o Marcelo, já assistiu alguma palestra dele. Me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Marcelo, aquela câmera do meio lá. Tchau, pessoal, valeu, obrigado, tchau, até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.